O vídeo de hoje é mais um vídeo bem prático aí, o tema é esse que você viu. A gente está falando por que que você não deve investir todos os seus recursos em Tesouro Selic ou então em um CDB. Existem várias razões para isso. A gente vai passar aqui nesse vídeo por vários conceitos que talvez você nunca nem tenha visto, por exemplo, curva de juros, por exemplo, IMA-B, comparativo de benchmark, bastante coisa. Então, um vídeo bem instrutivo para um momento bem importante, tá? A gente está na única semana que eu abro as inscrições para o método C3. Se você não conhece a minha metodologia completa de investimento, você tem até sexta-feira para fazer sua inscrição. O primeiro link é aqui abaixo e lá dentro você vai ver muito mais do que a gente está vendo aqui neste vídeo, beleza? Então, qual é o conceito fundamental aqui deste vídeo? Primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou de Matos, especialista em investimentos e analista de mercado, e estou aqui para te ajudar a tomar melhores decisões na hora de você investir o seu próprio dinheiro, beleza? Então, a gente falando aqui sobre Tesouro Selic e sobre CDB, qual o problema de você deixar todo o seu dinheiro nele? Se você está na poupança e sai da poupança e vai para o Tesouro Selic, tudo bem, você já está melhor. Se você está na poupança e sai para um CDB, provavelmente você também está melhor, está rendendo mais. Só que isso não é a solução para todos os problemas, porque existem várias questões. Primeiro, quando você pensa em um CDB, é normal, todo CDB vai ter um vencimento. E é normal você ver os melhores CDBs, aparentemente com as maiores taxas, pagando aí rentabilidades acima do normal, né? Você viu isso um pouco tempo atrás e eu até queria começar explicando um pouquinho sobre o porquê que isso acontece, tá? E por que que isso é um problema, os dois fatores aqui. Deixa eu abrir o meu navegador aqui e eu vou explicar em cima desse gráfico. Calma aí que não se desespere. A questão é a seguinte, quando você vê um CDB pagando lá 14%, isso aconteceu recentemente, 14% ao ano, quanto tempo ele vale? Um ano. Ah, tá pagando, nossa, olha aqui um CDB 15%, quanto tempo vale? 6 meses. Isso aconteceu. Hoje você dificilmente vai encontrar esses valores, ou se encontrar, tem mais coisa para analisar, não é só a rentabilidade que você vai olhar, porque hoje não está mais assim. Mas olha o seguinte, existe esse gráfico aqui, que ele é a curva de juros. O que é a curva de juros? É o mercado dizendo assim, para daqui a 6 meses é justo tantos por cento de juros, né, de rentabilidade. Para daqui a um ano é justo 10%. Para daqui a 2 anos, imagine, eu compro um investimento hoje que dura 2 anos, é justo receber tanto de rentabilidade. Isso é a curva de juros. É você olhar do dia hoje, do D0, para frente. Então, por exemplo, esse gráfico aqui está dizendo isso. Aqui embaixo você tem para 3 meses, para 6 meses, para 9 meses, quanto é justo de juros. Beleza? Então, por exemplo, hoje, ó, atual, é o azul escuro. Ó, o azul escuro é essa linha aqui que está no meio, bem aqui abaixo, né? Então, por exemplo, um título, um investimento de 10 years, né, em inglês aqui, 10 anos, o justo seria aqui esse valor de 12,09. Tá vendo aqui? 12,09. Tá escrito aqui bem aqui, ó. 12,09 seria o justo de juros para um investimento que sai hoje e vence em 10 anos. Isso é a curva de juros. E quando você vê, as outras linhas são essas curvas um mês atrás e essa curva um ano atrás. Olha como essa curva um ano atrás, né, esse gráfico um ano atrás, olha como ele estava muito diferente. É esse azul claro que começa bem aqui. Ele estava lá em cima, ou seja, você tinha juros altíssimos para um período curto, né? Para 6 meses de investimento, você tinha aí 12,5% de rentabilidade. Para 9 meses, você também tinha rentabilidades mais altas. Então, isso aqui é o quê? É você ver que um ano atrás, o que era justo de rentabilidade era uma coisa para determinados horizontes de tempo. Se você ia fazer um investimento com um ano de duração, era justo você ter uma rentabilidade maior. Se você fosse fazer um investimento com um horizonte de tempo de 10 anos, era justo você ter uma rentabilidade menor. Só que aí o tempo muda e essa curva de juros ela muda dentro do mesmo dia, ela muda e de um dia para o outro ela muda ainda mais. Ao passo que essa curva de um ano atrás e a curva que a gente tem hoje, que é essa atual aqui, você vê que são coisas extremamente diferentes. Um investimento de 3 meses era justo lá atrás, ó, 13%. Tá vendo? Lá do lado, lá, 13%.
E hoje, ó, o atual, 10,433. Então não é porque, passou a oportunidade, nossa, devia ter investido naquele CDB 14%. Aí que eu quero conversar com vocês sobre isso, porque às vezes você se trava tanto nesses CDBs, nesses, né, no Tesouro Selic, ou então em aplicações que rendem o CDI, e você deixa passar oportunidades. Essa é a questão. Porque, por exemplo, a curva muda. Aquele CDB de 14% que dura 1 ano, 2 anos, ele vai vencer. E quando ele vencer, a curva é outra. Você não consegue mais achar aquele mesmo investimento de 14% que parecia ser uma maravilha, parecia ser uma coisa fora do normal, mas era o normal para aquele momento. A curva de juros estava lá em cima, você tinha altas rentabilidades que eram justas para você pegar no curto prazo. E aí, quando passou esse tempo, olha o que aconteceu com a curva. Mudou. A curva atual, aqui, direto no site da Ambima, né, você tem ainda um pouquinho de tempo aqui, ó. Alguns dias úteis de rentabilidades para cima, depois tá para baixo e ela sobe para um horizonte de tempo de mais dias úteis. Aqui ele está em dias úteis, tá? Então 252 dias úteis é o equivalente a 1 ano. A gente volta aqui, chega aqui nos 252 por aqui. É o equivalente a 1 ano. E aí, assim por diante, até você chegar em 10 anos aqui no final. Tá? Então, da mesma forma, você vai ter aquele gráfico e você vai ter esse gráfico aqui. É para ser o mesmo entendimento. Tá? Isso aqui é curva de juros. E por que é importante você saber disso? É para você não achar que existe aquela oportunidade mágica de um CDB que você aproveitou, que alguém te vendeu, parecia algo maravilhoso. Não é tão fora da curva assim. Era o que era justo pouco tempo atrás. Não é você achou uma pipeta de ouro, né? Como se diz, única aí. Nossa, o seu assessor aí é uma pessoa iluminada, te deu esse investimento. Não é assim, por quê? Porque naquela época você tinha oportunidades que você não tem mais hoje. E falando de oportunidades, o vídeo de ontem a gente falou sobre o Tesouro IPCA, sobre o potencial que existe de marcação a mercado em cima dele. E hoje eu queria complementar isso com o que muitas pessoas, inclusive, comentaram, que eu também sou adepto de você comprar um título desse e segurar o resto da sua vida. Por quê? Porque existe um dizer no mercado que é nenhum outro índice, né? Nada bate o IMA-B. IMA-B é o quê? Você vai lá no Tesouro Direto, por exemplo, olha aqui. Você vem aqui em títulos, preços dos títulos, e você chega nos nossos queridos títulos do Tesouro Direto. Esse cara aqui, ó, Tesouro IPCA, você tem vários vencimentos, mas todos eles estão pagando mais de 6%, tá vendo? Todos estão pagando mais de 6%. Isso quer dizer o quê? Você está em um momento histórico de rentabilidades altas. E é o que eu falei no vídeo anterior. Se você pega uma rentabilidade alta e a taxa cai, você consegue aproveitar uma marcação a mercado e ter lá 40% de rentabilidade. Isso é possível. Aí tem gente que vira e fala: não, mas isso é ruim porque eu vou vender esse título, né? E eu vou sair dele no momento que não vai ter boas rentabilidades. E aí tem um estudo que eu já trouxe aqui no canal, eu devo trazer ele mais adiante também, né? Ele está lá dentro do método C3 também, mas é um estudo que te diz que no momento que você tem um ganho acima do normal no Tesouro IPCA e você sai dele, você preserva esse ganho e espera as taxas voltarem a subir para você entrar novamente. Tá? Existe um estudo, tá? Inclusive eu estou adotando essa estratégia hoje. Vou trazer mais dados reais aí de realmente operações para vocês muito em breve, assim que a gente tiver janelas de saída desses títulos. E esse estudo comprova, tá? O estudo que eu fiz, comprova que isso faz sentido mesmo que você saia desse cara para pegar uma taxa Selic de 2% ao ano. Você vai preservar a sua rentabilidade. E aí o título, porque nessa hora o título vai para baixo. Deixa eu te mostrar aqui. Nessa hora ele vai para baixo. Então você preserva e não perde com essa oscilação. Então vamos, por exemplo, pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tesouro. Ixi, tá bugadão aqui o site. Ó, Tesouro IPCA. Vamos dar um F5. Tesouro IPCA 2045. Cadê você? Ó.
Tá na hora de abertura do mercado, talvez não vai abrir esse gráfico. Tudo bem, mas você vê que existem momentos que o preço do título sobe, e aí você aproveita isso, e depois o título cai. Você tem prejuízos feios aqui, né? Existem momentos que você tem fortes prejuízos, porque são momentos em que você tem a elevação das taxas de juros. Então, brincar com esses movimentos tem o potencial de você ganhar mais do que o normal no Tesouro Direto, né? Isso aí seria aproveitar a marcação a mercado. Só que casar com um título com uma taxa boa assim e levar para sempre também é uma coisa legal. E aí que eu quero te mostrar, existe um índice no mercado que é o IMAB, que é a composição desses títulos, Tesouro e IPCA, com mais de 5 anos. Ou seja, a gente está em 2024, 5 anos 2029, ou seja, esse cara aqui que é 2029 não entra. Então ele só está olhando para títulos que vencem com um prazo maior do que 5 anos. Daqui a pouco, a gente estiver em 2030, esse 2035 não vai entrar, porque ele vai ter menos que 5 anos, entendeu? Ele está sempre compondo uma carteira, né, fictícia, com títulos com mais de 5 anos. E aí esse cara aqui. Esse aqui é dentro da própria Ambima. Essa linha azul é exatamente ele. É o IMA B5+. E a história é que ninguém bate esse cara. Nenhum investimento, num período longo, ó, de 2004 para cá, nenhum investimento vence o IMAB. E o IMAB seria simplesmente você comprar a todo tempo investimentos do Tesouro IPCA com mais de 5 anos. Independentemente da rentabilidade que você tem. Isso aqui não é só IPCA mais 6. Se for só IPCA mais 6, esse gráfico explode muito mais. Então, é simplesmente títulos do Tesouro IPCA com mais de 5 anos, você vê. Comparando ele com o CDI, Certificados de Depósito Interbancário, que é um irmão gêmeo aí da taxa Selic efetiva, olha a diferença de rentabilidade. Um fica lá embaixo, com 748% nesse período todo de 2004 para cá, e o IMAB+, né, o IMAB 5+, fica com o dobro de rentabilidade, 1.400%. E aí você fala, mas CDI, né? Vamos olhar outros índices? Sim, a gente puxou aqui também o índice Bovespa e a própria inflação também, IPCA. Olha isso aqui. O IMAB, nossos títulos do Tesouro IPCA, lá em cima explodindo de rentabilidade, aqueles mesmos 1.400, e lá embaixo o índice Bovespa com 651. Tem muita gente que nessa hora vira e comenta, mas de Matos, ali no índice Bovespa, já está considerando os dividendos? Já está considerando os dividendos. O índice Bovespa, a característica dele é que ele acumula os dividendos, os juros sobre o capital e aumenta o valor desse índice, tá? Então você tem lá um índice de 120 mil pontos, ele está o tempo inteiro fazendo contas, aumentando já os dividendos. Então aqui sim, está considerando os dividendos. Então, se você tivesse uma carteira que seguisse o índice Bovespa, né, você teria uma rentabilidade aí de 651%. Por exemplo, o BOVA11, né, que é um ETF que você pode investir e seguir o índice Bovespa, você estaria perdendo para o IMAB 5+. Sim, né? Aí você vai virar para mim e falar: "Não, mas eu vou fazer stock picking", né, que é você escolher ações pontuais aí de determinados setores que você mesmo vai fazer essa gestão. Beleza, aí é outra história. Tem que ver a rentabilidade dessa sua carteira. Às vezes você comprou uma Magazine Luiza, uma Oi, às vezes você comprou uma empresa que está lá no zero, né? E aí metade do seu patrimônio foi para o zero, 10% do seu patrimônio foi para o zero. É possível que isso aconteça. Aqui a gente está falando do índice Bovespa, porque é o principal índice da Bolsa de Valores e representa as ações mais negociadas, ou seja, as maiores ações da Bolsa. Então, esse é o comparativo. O IMAB vence o índice Bovespa também e vence, obviamente, também somente a inflação, né? Estaria preservando aí acima da inflação com bastante segurança. Então, esse recado aqui é para te mostrar que você segurar apenas investimentos aí na lógica de juros, né, CDI, CDB, né, Tesouro Selic, você deixa passar alguns potenciais de rentabilidade que não se repetem constantemente. E essa é a lição. Se você pensa em diversificar, aprender um pouco mais, né, se expor um pouco mais a outros investimentos, o momento é agora. A gente está em momentos de excelentes oportunidades no mercado. E se você quer ter o meu acompanhamento aí, a gente inclusive dentro do método C3 dessa vez vai ter uma mentoria exclusiva comigo. Você pode se inscrever agora, somente essa semana. Você vai ter aí com certeza o meu acompanhamento para você surfar esse mundo
e deixar todas as dúvidas de lado e aproveitar, de lado, no singular, e aproveitar aí esse momento econômico único, beleza? Um abraço, te espero do outro lado. Valeu!